reforço o convite. Se você ainda não se imunizou contra a gripe, a vacina segue disponível nos centros de saúde de todas as cidades que acompanham a Rádio Bandeirantes Campinas neste momento. Agora, no final de semana, muita gente foi procurar o imunizante por conta do dia D de vacinação contra a gripe realizado em todo o estado de São Paulo. Não foi diferente aqui na cidade de Campinas, inclusive com autoridades presentes, com os grupos prioritários sendo aconselhados a procurarem não apenas os postos de saúde, mas os locais que disponibilizavam também o imunizante com equipes preparadas para esse atendimento. E será que a população procurou no estado como um todo? Foi atrás desse imunizante? Vamos saber como foi o balanço desse dia D e, mais importante até, saber do quanto é necessário a gente estar protegido nesse período em que estamos vivendo uma virada de tempo nessa semana do estado de São Paulo. Nossa convidada conosco neste momento, aqui na Rádio Bandeirantes Campinas, é a doutora Lígia Negger, que é diretora de imunização da Secretaria Estadual de Saúde. Doutora Lígia, muito bom dia, é um prazer ouvi-lo aqui na Rádio Bandeirantes Campinas. Bom dia a todos os ouvintes, é um prazer conversar com vocês e falar um pouco sobre essa vacinação contra a influenza. É uma vacina que já acontece no país desde 1999, né, com as campanhas de vacinação para a população com 65 anos ou mais, depois incluiu a população com 60 anos ou mais, e a partir de 2010, inclusão de novos grupos para vacinação contra a influenza, né? E a gente tem observado uma queda nas coberturas vacinais desde 2021, né? Com o ano passado, por exemplo, o estado de São Paulo atingiu 54% de cobertura vacinal apenas dos grupos prioritários para receber a vacina, né? E a estratégia de vacinação contra a influenza, esse dia D, é justamente para facilitar o acesso à vacinação. A vacinação ela começou no estado de São Paulo, em algumas cidades, desde o dia 28 de março, mas de uma maneira geral, no estado, a partir do dia 7 de abril, né? E a cobertura vacinal até sexta-feira estava no estado de São Paulo um pouco mais de 21%. Então, ainda muitas pessoas a serem vacinadas, e o grande objetivo desse dia de mobilização, que inclusive com a abertura de outros locais para vacinação, disponibilizando a vacina em alguns postos fora da unidade de saúde, né, justamente para facilitar o acesso e aumentar a nossa cobertura vacinal. É importante que essa população receba a vacina antes do início da maior circulação do vírus influenza, que é justamente o inverno, né? Por isso, dessa intensificação de vacinação, porque em 2025 o Ministério da Saúde incluiu a vacina influenza no calendário de vacinação da gestante, da criança e das pessoas com 60 anos ou mais, e também para alguns grupos específicos, mas é importante que essas pessoas recebam a vacina antes desse período, justamente porque a pessoa vacinada demora cerca de 15 dias para ter anticorpos protetores, então é importante que essas pessoas recebam a vacina para evitar as complicações como pneumonias primárias ou secundárias causadas pela influenza, também internações e óbitos causados pela doença. Há uma previsão de quando a vacina estará disponível para a população em geral, doutora Lígia? Na verdade, não tem essa sinalização, porque, como eu disse, é uma vacina que está disponível no calendário de vacinação. Então, as pessoas que fazem parte dos grupos prioritários podem receber a vacina até o final do ano, né?
mas ainda não temos essa sinalização do Ministério da Saúde de ampliação da população em geral para receber a vacina contra a influenza. Mas, apesar de fazer parte do calendário de vacinação, que as pessoas dos grupos prioritários recebam a vacina antes desse período de maior circulação do vírus influenza. Nath Luquezzi, Manhã Bandeirantes, conversando com a Lígia Negger, diretora de imunização da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo. Bom dia, doutora. Entrando no site da prefeitura, né, na parte de vacinação, a gente já vê vacina sem fake news. A gente sabe que tem muitas fake news em torno de todas as vacinas, mas a gente sabe que quando estamos, né, em um período de alerta e tudo mais, existem muitas consequências. Quais que são as consequências dessas notícias falsas que são espalhadas em torno das vacinas? Olha, essas notícias, se a gente for falar, por exemplo, da vacina contra a influenza, né, nós tivemos lá em 2000, 2001, informações com relação a informações falsas, né, notícias falsas com relação à vacina influenza que impactou na cobertura vacinal, né? Foi necessário um trabalho de orientação, um trabalho de comunicação intensa para a mudança desse comportamento e aumentar a cobertura vacinal. Com a vacina Covid, né, isso se intensificou, essa questão das notícias falsas, né, e com as redes sociais, as pessoas acabam encaminhando notícias sem saber se aquela informação é verdadeira, né? E acaba fazendo como se fosse um vírus mesmo, né? A disseminação de notícias, ela pode ser para o bem ou para o mal, né? E acaba disseminando de uma forma como se fosse um vírus, impactando nas coberturas vacinais. Então, para melhorar e diminuir essa questão de hesitação vacinal e combater as notícias falsas, além das iniciativas que as secretarias municipais possuem, né? A Secretaria de Estado da Saúde também tem uma página importante para pesquisa com relação às vacinas que fazem parte do calendário de vacinação, não só a vacina influenza, mas referente a todas as vacinas que fazem parte do calendário de vacinação, que é o Vacina Sem Dúvidas, né, uma página onde tem perguntas e respostas referentes à vacinação e que está disponível no site da Secretaria. Então, há necessidade de um combate a essas notícias falsas para aumentarmos as nossas coberturas vacinais. E o que a gente tem observado nesses 2 últimos anos, uma adesão, principalmente com relação às vacinas que fazem parte do calendário de vacinação nos menores de 2 anos de idade, uma adesão melhor, e a gente observa um aumento da cobertura vacinal. Em algumas vacinas, por exemplo, houve um impacto positivo, aumentando a cobertura vacinal de cerca de 20%, como é o caso, por exemplo, da tríplice viral, que protege contra o sarampo, cachumba e rubéola. Também houve um impacto positivo na vacina contra a febre amarela, na vacina BCG, que protege contra as formas graves da tuberculose. Então, nós tivemos um impacto positivo, não só com relação ao combate às notícias falsas, mas também às ações realizadas pelos municípios de intensificação de vacinação, de busca de faltosos, vacinação na escola, enfim, várias estratégias para melhorar a cobertura vacinal. E falando de febre amarela, a região de Campinas é uma região que está num momento crítico de aumento de febre amarela, de circulação da febre amarela, e com estratégias importantes também com relação a proteção das pessoas contra essa doença, né, com vacinação em área rural, em áreas
de difícil acesso, em áreas onde há o maior risco de contrair a doença, né? Então, é uma vacina que está no calendário de vacinação a partir de 9 meses de idade, mas nessas áreas com circulação da doença, a vacinação a partir de 6 meses de idade. E essa dose, entre 6 e 8 meses, é considerada necessária uma revacinação na idade preconizada, com intervalo de 4 semanas entre as doses. Então, a região de Campinas é uma região que está também com uma intensificação de vacinação contra a febre amarela. Há uma grande expectativa também pela autorização do imunizante contra a dengue desenvolvido pelo Instituto Butantan no estado de São Paulo. Hoje, o imunizante que se tem autorizado, ele continua disponível nos centros de saúde e segue para alguns públicos específicos, diretora? Exatamente. Hoje, a vacina contra a dengue, ela começou desde 2024, março de 2024, numa área específica, na região de 11 municípios, né, do Alto Tietê, ali na região do Alto Tietê, com expansão dessas recomendações ao longo do ano, chegando agora a 492 municípios com a estratégia de vacinação contra a dengue, né? E de acordo com o registro dessa vacina para uso no país, de 4 a 59 anos, né, o Ministério da Saúde avaliou o público que tinha maior risco de internações causados pela dengue, por isso dessa recomendação na população de 10 a 14 anos de idade. Ainda mantém-se a recomendação de vacinação dessa população de 10 a 14 anos, existe uma possibilidade de ampliação do número de municípios, né? Essa avaliação é feita pelo Ministério da Saúde, numa discussão entre Estado, municípios, né, para ampliação dessa recomendação. Nath Lucchesi? Perfeito. Eu acho que uma dúvida que paira no ar, é a maior para todo mundo, é quais vacinas eu devo tomar, quais vacinas os meus filhos devem tomar de acordo com a idade. Essas informações eu consigo onde? Eu consigo indo até um postinho de saúde mais próximo, um centro de saúde? Como eu consigo essas informações, doutora? Nós temos disponível no site da Secretaria da Saúde o calendário de vacinação específico para cada idade, né? Então, para a criança, para o adolescente, para a gestante, para o adulto, para as pessoas com 60 anos ou mais, quais as vacinas recomendadas para cada segmento da população. Os municípios também possuem nos seus sites as informações relacionadas à vacinação e também, logicamente, as unidades de saúde. Havendo dúvida com relação ao esquema de vacinação, procurar qualquer unidade de saúde para ver se está em dia com a vacinação. Além disso, também há disponibilização dos sites relacionados à Secretaria da Saúde com essas informações e também, como eu falei, a vacina sem dúvidas, onde há orientação com relação ao combate às notícias falsas. Nós conversamos aqui no Manhã Bandeirantes, a quem agradecemos imensamente pela atenção com o nosso ouvinte, com a Lígia Negger, diretora de imunização da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo. Diretora, muito obrigado pela sua atenção. Espaço sempre aberto para falarmos sobre saúde, sobre temas tão importantes aqui na Rádio Bandeirantes Campinas. Uma boa semana de trabalho à senhora e toda a sua equipe. Muito obrigada pela oportunidade de conversar com vocês. Lembrando que a vacina é a única forma de proteção mais eficaz contra as doenças.